Olá, meus alunos do sétimo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai iniciar hoje de uma forma um pouco diferente, fazendo a nossa correção e logo após a gente vai fazer a revisão simulado, que em breve vocês serão orientados tanto do plano de estudo como o dia da realização do simulado. A gente vai iniciar com a correção da atividade do dia 19/8 sobre atletismo nas provas combinadas. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. Primeira questão, fala que as provas combinadas fazem parte do quadro olímpico. Descreva as principais características dessas provas de atletismo. Entre elas, as principais características é que é a prova mais tradicional, por já existir desde os primeiros indícios, em 776 a.C., onde ocorreram as primeiras Olimpíadas, já existia essa prova. Um único atleta fazia 5 provas e se tornava campeão. O atleta deve demonstrar versatilidade, bom desempenho, resistência ao maior número de provas, porque assim ele vai ser considerado o atleta mais completo das Olimpíadas. Assim como o Bolt é considerado o homem mais rápido por ganhar a prova dos 100 metros, quem ganha as provas combinadas é considerado o homem mais completo das Olimpíadas. E outra característica é que as provas combinadas acontecem em 2 dias consecutivos. Segunda questão fala porque Yanni Marques é considerada o maior nome do pentatlo moderno do Brasil. Vocês podem ver a Yanni Marques aí na prova de hipismo, na figura número 2. E lembrando que na figura número 1, vocês estão vendo o pentatlo moderno, onde o único atleta tem que fazer esgrima, natação, tiro esportivo, a corrida e também o hipismo. E aí a resposta, A Yanni é a pentatleta brasileira bicampeã dos Jogos Olímpicos, na Rio 2007 e Toronto 2015. Lembrando que os Jogos Pan-Americanos somente com países da América do Norte, Central e América do Sul. E é a única detentora da medalha olímpica em Londres 2012, do pentatlo moderno. Lembrando que a Yanni não é só a brasileira, a única detentora de medalha. É a única detentora de medalha da América Latina. Ele ganhou a medalha de bronze no pentatlo moderno, em Londres 2012, por isso é considerado uma das maiores atletas dessa modalidade esportiva a nível da América Latina. A terceira questão fala sobre as provas combinadas, o que é correto afirmar. Normalmente a gente comenta todas as respostas e aqui, como as respostas certas existem mais de uma, as respostas certas são o item A, B e D, a gente vai comentar só por que o item C não está correto. Lembrando que o item C está falando sobre heptatlo, é uma prova exclusivamente masculina das provas combinadas. Está completamente errado. A gente sabe que a prova masculina é o decátlon, que são 10 provas. E o heptatlo é a prova exclusivamente feminina, que são 7 provas. A gente vai iniciar a nossa revisão simulado. Eu procurei, para facilitar para vocês, colocar um único tema. A gente vai falar sobre atletismo e sobre alguns atletas destaques, mas basicamente só sobre atletismo. Primeiro com os primeiros indícios do homem pré-histórico, onde esse homem tinha que, para sobreviver, tinha que ter esses movimentos corporais, de correr, saltar, lançar. E assim, o ser humano tinha os seus próprios movimentos particulares, e o atletismo, por sua vez, é considerado esporte base, pois envolve esses movimentos motores. E aí a gente vai os primeiros indícios nas primeiras Olimpíadas do atletismo, onde Coroebo de Elis, normalmente eles dão esse sobrenome, Coroebo da cidade de Elis, por isso fica Coroebo de Elis. Ele correu aproximadamente 200 metros, a gente hoje sabe que hoje é uma distância curta nos dias atuais, só que naquela época ele corria todo paramentado, com capacete, lança, escudo, peitoral todo, e isso tornava a corrida mais difícil. Naquela época tinha a premiação com a coroa de louros e também o destaque para
tanto ressaltar ele dentro da sociedade, com todos os paramentos. Além de ganhar a coroa de louros, ele também tinha o lugar de destaque no teatro, lugar na frente. Ele ganhava refeição de graça para a vida toda, tinha algumas regalias dentro da sociedade. E naquela época também havia a proibição das mulheres. As mulheres não podiam praticar, né, as modalidades esportivas e também o atletismo. E aí vocês podem ver nas figuras, né, a diferença entre a primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, e a Olimpíada dos dias atuais, a última, a corrida dos 100 metros, nas duas, é a última na Rio 2016. As características da pista de atletismo, vocês podem ver, uma volta completa nessa pista são 400 metros, o número de raias vai de 6 às 10 raias. O piso é feito de barro, saibro e sintético. E o formato dessa pista é oval, até porque essa pista, na parte interna dessa pista, são feitas as provas de campo e normalmente se utiliza também os campos de futebol, por isso que o nome provas de campo. As provas olímpicas são divididas em provas de pista, que são as provas de corridas. As provas de campo, que a gente acabou de falar, que é na parte interna da pista de atletismo, que são as provas de salto, arremessos e lançamentos. E as provas combinadas, que são as provas que a gente acabou de fazer a correção. As provas de heptátlon, que é um único atleta faz 7 provas, e a prova de decátlon, um único atleta faz 10 provas. Lembrando que heptátlon é exclusivamente feminina e decátlon exclusivamente masculino. A gente vai ver um pouco sobre as provas de pista, mas basicamente as provas de velocidade de 100 metros e 200, onde tem o destaque o Usain Bolt, recordista mundial, vocês podem ver aí na primeira figura. E também vamos falar um pouco sobre a maratona, a prova de fundo mais longa, né? Mais longa do atletismo, tanto das provas de pista quanto do atletismo, é a prova mais longa. A gente vai iniciar com a maratona. A origem, né? Reza a lenda aí que Fidípides correu 40 quilômetros fazendo o percurso da planície de Maratona até Atenas para poder avisar que os gregos tinham ganhado a guerra dos persas. Os persas haviam jurado os gregos de morte, né? E ele teve que dar essa notícia que havia ganhado o domínio, né? Tinha ganhado a guerra dos persas e que os persas não iriam dominar mais os gregos. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi em 1896, com a criação da prova, né? A prova de maratona foi criada por Barão de Coubertin em 1896 e essa prova tinha 40 quilômetros, justamente para fazer uma homenagem a Fidípides. Lembrando que quando ele terminou de correr os 40 quilômetros, reza a lenda que só deu tempo ele dizer vencemos, né? E faleceu. É uma história bastante interessante. E aí as características da maratona. É considerada a prova mais longa de atletismo, por ter 42 km 195 metros. Nos dias atuais ela tem 42 km 195 metros. A última prova realizada nas Olimpíadas, justamente por todo o envolto da tradição, né? A gente sabe, principalmente pelas lendas que regem a maratona, por ser uma prova onde se mostra realmente o atleta mais completo, mais esforçado. Então tem todas umas características dessa prova. E é tanto que é uma prova que nunca saiu do quadro olímpico, sempre se manteve de 1896 até os dias atuais, sempre se manteve no quadro olímpico, nunca saiu. É uma curiosidade para a gente saber que aumentou, né, esses 2 km 195 metros, antigamente era 40 km e iniciou com os 40, com o Barão de Coubertin fazendo essa homenagem na maratona, e só que mudou para 42 195, aumentou esses 2 km 195 metros, por conta da família real pudesse assistir a largada, né, nas Olimpíadas da Inglaterra,
em 1948, sem sair do Palácio de Windsor. Lembrando que na Inglaterra tem reis e rainhas, tem a questão de, para eles não sofrerem nenhum tipo de atentado, não poder sair do Palácio Real, nem toda hora eles podem sair, e para eles poderem assistir a largada da maratona, pudessem assistir, fizeram esse aumento no percurso de 2 km, 195 metros, que está até nos dias atuais. O destaque da prova da maratona é o nosso brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi medalha de bronze em Atlanta, 2004. A gente sabe, pode ver aí na figura, o padre irlandês invadiu a pista, empurrou o Vanderlei para fora e ele vinha em primeiro lugar, acabou perdendo rendimento, chegou em terceiro, ganhando a medalha de bronze. Em nenhum momento Vanderlei, após a chegada, condenou. Ele poderia reivindicar ao Comitê Olímpico Internacional a medalha de ouro, porque vinha na frente e dificilmente os adversários iriam ultrapassá-lo, mas ele não reivindicou, não reclamou, deu uma entrevista dizendo que estava muito feliz por ter representado o Brasil e ter ganhado a medalha de bronze. Com isso, ele foi condecorado com a maior honraria, maior que até uma medalha de ouro, a maior honraria, que é a medalha Pierre de Coubertin, a maior condecoração do Comitê Olímpico Internacional. E é o único latino-americano a ter, né? Nem brasileiro. Latino-americano só ele tem. E com isso também Vanderlei recebeu outra homenagem na Rio 2016, que foi ele quem acendeu a pira olímpica na cerimônia de abertura, por ser um atleta, considerado um atleta premiado a nível internacional, receber a medalha Pierre de Coubertin. Outro destaque das provas de pista, não tem nem como comentar, é o recordista mundial, Usain Bolt, atleta jamaicano, considerado o homem mais rápido do mundo, porque se tornou tricampeão da modalidade em Jogos Olímpicos, de forma consecutiva. Com o recorde em 2009, bateu o recorde nos 100 metros de 9 segundos e 58 e nos 200 metros de 19 segundos e 19 centésimos. Ele encerrou a carreira em 2017 e uma particularidade sobre Bolt, que até hoje os fisiologistas e estudiosos do atletismo fazem os estudos, porque que o Bolt, diferente dos outros atletas nas provas de velocidade, os atletas são fortes e baixos, o Bolt é magro e alto, e acabou tendo tanto domínio por um longo período de tempo, Mas aí estão os recordes deles para serem batidos por outros. A gente vai encerrando aqui a nossa correção da atividade do dia 19/8 e também a revisão para o simulado. Espero que vocês tenham gostado e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais, se Deus quiser. Meu muito obrigado.